Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, jornalismo maduro e necessário para o agro, há 7 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre perspectivas da safra 22-23 de algodão, sob a temática, o guarda-chuva aí do controle de pragas. Mas quem vai poder falar com propriedade sobre este assunto é o Roberto Rodrigues, executivo da Errara, uma das principais multinacionais aí do setor de proteção de cultivos. Roberto, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Muito obrigado, Ronaldo, pelo convite e espero que nós conseguimos passar um pouco mais de informação do cenário agro, do cenário da cultura do algodão, e esse cenário de pragas aí que é um forte alvo, aí, um principal segmento aí dentro da cultura do algodão. Muito bem, meu caro. Bom, até a própria Abrapa, que é a entidade aí máxima aí do setor da cotonicultura nacional, divulgou novas estimativas aí para a safra 22-23 recentemente, né? Até apontando aí um crescimento aí quase de 30%, na verdade 27% sobre essa safra agora, né? E dentro dessa temática aí do controle de pragas, da proteção de cultivos, o que deve ser feito para, de fato, esse potencial aí ser concretizado? Qual que é a tua análise aí como especialista? Tendência, né, esse aumento, né, Ronaldo, você tá correto, né? Esse ano o Brasil plantou cerca de 1,6 milhões de hectares. Grande parte aí dessa área está no Mato Grosso. O Mato Grosso representa aí quase 80%, 1,1, e 300 mil hectares na Bahia, na região aí de Luiz Eduardo Magalhães, uma região que é um polo agrícola, né? Região que tem uma alta produtividade e é referência em relação ao manejo da cultura do algodão. Então, a tendência realmente é aumentar essa área, aumentar em cerca de 100 mil hectares, e o segredo, né, é buscar produtividade, né, buscar uma rentabilidade. O mercado está sujeito em relação à oscilação de preço, né, o algodão ele varia muito de acordo com o PIB, né, o PIB tem um fator muito influente dentro da precificação da cultura do algodão, mas independente de precificação, o produtor tem que buscar ter uma boa rentabilidade, né, e investir em produtividade, porque tendo uma alta produção mitiga o risco aí de baixos preços, né? Então, o segredo é sempre estar investindo com atenção, né, na cultura. Uma cultura que nós comentamos, uma cultura diferente da soja, diferente do milho, uma cultura muito mais técnica, né, em relação à utilização de regulador de crescimento, utilização de nutrição de plantas, utilização de rotação de cultura. Então, são vários aí demandas que a cultura tem aí que o produtor precisa estar atento para avançar, né? E, novamente, né, aumentar a produtividade investindo de forma adequada na cultura. Muito bem. E dentro dessa questão aí do controle de pragas, quais são, vamos dizer assim, os principais desafios hoje aí que o produtor vem enfrentando justamente na questão aí da lavoura de algodão? Boa pergunta, porque nos últimos anos sempre foi o principal alvo na cultura do algodão bicudo. O bicudo é uma praga muito importante para a cultura. Você pega dados da Spark, né? Bahia chega a fazer 24, 25 aplicações de média para esse alvo. Mato Grosso, 14, 15. Só que tem anos que a pressão aumenta, o pessoal chega a fazer até mais. Bahia chega a fazer 35, 30, 32. Mato Grosso também chega perto desse índice. Então, hoje, o principal alvo, principal praga da cultura ainda é o bicudo. O bicudo é uma praga bastante importante. Ela inviabilizou o plantio de algodão em algumas regiões do país e o pessoal está conseguindo manejar de forma adequada através da utilização de armadilhas e produtos. E um alvo que vem ganhando força também, uma praga nova, entre aspas, é o ácaro. O ácaro vem ganhando força em algumas regiões. Algumas regiões o pessoal já está fazendo 10, 12 aplicações para ácaro. Então, é um alvo que vem ganhando força e tem poucos produtos hoje para manejar esse alvo. Bicudo também. Então, até recentemente, a Errara lançou um produto que é o Chaser, que é um produto que o foco principal é o bicudo, mas ele tem ação e registro, né, para o bicudo, para ácaro, para pulgão e para ramulária. É um produto que nós falamos, né, ele é um acaricida, ele é um inseticida, porque ele controla o bicudo e o pulgão,
e também ele é um fungicida que tem um controle da ramulária também. Então, é um produto que tem um amplo espectro de controle de vários alvos. Mas respondendo, né, finalizando, né, a pergunta, o bicudo ainda é o principal alvo da cultura. Temos pulgão, temos tríplice e o ácaro vem ganhando força, principalmente aí no Mato Grosso, na região da Bahia. Uhum. Perfeito. Pô, e a gente tá passando por um momento, já faz um tempinho até, de efeitos aí do fenômeno climático aí chamado Laninha, né? Que até vem provocando muita chuva nesse começo de primavera, praticamente por todo o país, né? E você citou um ponto aí, que as pragas acabaram inviabilizando a cultura do algodão em algumas regiões. A laninha, enfim, essa umidade maior, isso pode dar uma incidência maior nessa próxima temporada? Tem alguma correlação direta? Tem sim. Na verdade, as pragas já têm uma relação com o clima, né? Algumas pragas, algumas doenças também gostam de um período mais chuvoso, outras de um período mais seco. Dando exemplo, né? O próprio ácaro, né? O ácaro é uma praga que não gosta de muita chuva. Então, quanto mais chuva, pior para ela. Mosca branca também. Mosca branca é uma praga importante na cultura do algodão também, na cultura da soja, e ela tem uma incidência maior em estiagem, quando falta chuva, né? Então, essa correlação é muito importante até para preparar o produtor para fazer o manejo de forma adequada da cultura, né? Então, num ano mais seco, a tendência é que dê uma pressão um pouco maior de água, uma pressão um pouco maior de mosca branca, que são alvos, pragas que gostam de um período mais seco. Então, essa correlação é muito importante, né? Esse ano foi um ano seco em algumas regiões, principalmente a partir de março, abril, no Mato Grosso, faltou chuva. Então, a pressão de água acabou aumentando, mas a gente sempre fala, né? É melhor chover, né? Ter uma chuva adequada e o produtor fazer o manejo adequado das pragas, porque hoje temos bons produtos aí para manejar tanto o acro como o bicudo na cultura do algodão. E para a falta de chuva é um pouco mais complicado, né? A falta de chuva atinge toda a cultura aí e acaba incidindo na produtividade, né? Na rentabilidade da cultura. Uhum. Perfeito. E me conta uma coisa, meu caro, você como especialista na área de, enfim, de defensivos agrícolas e tal, é inevitável te fazer uma pergunta, estamos aqui num programa jornalístico, né? E tal, como é que está justamente o desenvolvimento dessa questão, vamos dizer assim, de moléculas, vamos dizer, abre aspas, mais amigáveis ao meio ambiente? É um drive da agricultura hoje, é inevitável não se tratar desse assunto. Como é que está sendo a pesquisa e desenvolvimento nesse sentido? Mas boa pergunta, viu, Ronaldo? E é um tema muito importante e pertinente, porque a nossa missão, né, como engenheiros agrônomos, como empresa de defensivos, é passar a mensagem correta, né? A tendência do mercado é cada vez ter produtos mais seletivos, né? A gente viu nos últimos anos um aumento da quantidade de registro, mas isso é bom, porque são produtos mais modernos, produtos que têm uma tecnologia mais avançada e mais seletivos ao meio ambiente. Dando, por exemplo, né, até citando o exemplo da própria Ihara. A Ihara lançou um produto chamado Sonda para a cultura do milho. A atrazina é um produto que está sendo proibido na Europa por causa de uma possível contaminação do lençol freático. Já foi proibido há 2 anos atrás na Europa. E a tendência é que no Brasil, nos próximos anos, seja proibido também. O que a Ihara fez? Ela antecipou. Ela lançou um produto chamado Sonda, que substitui a atrazina, não tem a contaminação do lençol freático. É um produto mais eficiente em relação a controle de plantas daninhas, principalmente capim, pé de galinha no Mato Grosso, e uma dosagem menor. Em vez de trabalhar com 1 litro, vai trabalhar com 100% da atrazina, vai trabalhar com 60%. Então, menos embalagem. Então, é uma ação que a Ihara está fazendo, mas não só a Ihara, todas as empresas estão lançando produtos mais seletivos ao meio ambiente, produtos que têm uma menor contaminação e normalmente esses produtos são mais eficientes também. Então, é uma tendência. E todo o processo para lançar um produto é um processo bastante demorado. É cerca de 10 anos, 12 anos para lançar um produto químico. Então, são feitos diversos testes, meio ambiente, contaminação humana, animal, para verificar se esse produto está causando algum dano, né, ao meio ambiente e ao humano, né? Então, a tendência do mercado é cada vez ter produtos mais seletivos ao meio ambiente. E outro segmento que a Ihara está entrando muito forte é o segmento de biológicos, né?
recentemente lançamos um produto para controlar ferrugem asiática na cultura da soja, que é um produto biológico chamado Romeu. Então, é uma tendência também a aumentar a quantidade de utilização de produtos biológicos para ajudar o produto químico a ter uma sobrevida e diminuir os casos de resistência também. Muito bem. E o qual é importante, Roberto, essa questão da tropicalização de tecnologias, enfim, para o agronacional, diferenciando-se, obviamente, na agricultura europeia, estadunidense, que é um clima temperado. Qual que é a importância de ter, de fato, uma pesquisa em desenvolvimento no Brasil, que, enfim, esteja adequada às nossas características de clima, solo? Como é que está funcionando isso dentro da Yara? Boa pergunta também. O Brasil é um país abençoado, né? É um país do mundo que a gente consegue fazer praticamente 3 culturas dentro da mesma região, né? Da mesma fazenda, né? Então, é um país que o clima favorece muito, né? Então, a gente sempre fala, né? Não tem um setor do mercado brasileiro que é tão efetivo como o agro, né? O agro, nos últimos anos, ele vem aumentando consideravelmente a produção, né, a produtividade dentro praticamente da mesma área. A área agrícola está ficando aumentando um pouco, né, em relação ao que vem aumentando em relação à produção, né? Então isso reflete no aumento da produtividade. Então isso nos proporciona aí várias regiões, por exemplo, do Mato Grosso, o produtor planta soja, planta milho na sequência e depois vem com feijão, por exemplo, no pivô. E não tem nenhum país do mundo que o produtor consegue fazer isso, né? Então, é uma vantagem competitiva que a gente tem. E a outra vantagem é o investimento em tecnologia, né? O produtor ele está atento à tecnologia, ele está investindo mais, aplicação via drone, produtos mais seletivos, produtos mais modernos, monitoramento do clima, maquinário sem a necessidade de ter uma pessoa operando. Então, são vários investimentos aí que o produtor está fazendo e juntando com a condição climática favorável do Brasil, dentro de... O Brasil já representa 20% do fornecimento de alimento para o mundo. 20% da população é alimentada pelo Brasil. E várias culturas, o Brasil é o primeiro ou o segundo produtor e exportador. E a tendência, né, pensando até para o futuro, o Brasil tem uma representação muito maior, né, em relação a essa percentagem, né, crescer, né. Eu falo, fazendo o certo, né. Muitas vezes a gente vê uma crítica muito forte ao agronegócio, mas a gente vê que todos os segmentos, há exceções, né. Hoje o agro é um segmento moderno, um segmento que vem investindo em tecnologia, vem investindo em produtividade e fazendo certo, cuidando da preservação ambiental. No mínimo, hoje, todas as fazendas do Brasil têm 20% da área preservada, na Amazônia 80%, né? Então, a legislação ambiental brasileira é uma legislação muito rígida também, que permite esse avanço que o produtor está tendo, né, na exportação e na tecnologia. Uhum. Muito bem. E agora, falando um pouco mais especificamente aí sobre novas áreas, vamos dizer assim, novas fronteiras para o algodão, a gente fazendo um efeito comparativo aí, a gente tem observado, por exemplo, no trigo aí, uma expansão para outras regiões, né, saindo do sul, avançando um pouco pelo Cerrado também, até no Ceará já vi questão de trigo e tudo. Como é que você vê, possível diminuir um pouco essa concentração aí do algodão, muito no oeste da Bahia e no Mato Grosso? Dá para ir para outras áreas também? Uhum. Não, tem sim. Na região ali do Piauí já tem muitos produtores avançando com a cultura, Maranhão também. Então, é importante avançar em outras áreas, até pensando também em diminuir a pressão do bicudo, né? O bicudo é uma praga importante, eu comentei, uma praga que causa dano. Então, nessas áreas novas, né, a tendência é que tenha uma pressão um pouco menor, né? O grande segredo do bicudo, né, falando um pouco mais tecnicamente, é a destruição da tiguera e o monitoramento, né, que é uma fonte aí de inóculo, né, de pressão da doença para a safra seguinte, né, da doença da praga para a safra seguinte. Então, é importante fazer esse monitoramento, mas tem possibilidade de estar ocorrendo expansão aí para algumas regiões aí, como Maranhão, Piauí, no Triângulo Mineiro já plantou bastante algodão também em Minas, né, então pode voltar a plantar também, porque é uma cultura que em algumas regiões, por exemplo, no Mato Grosso, 87% do algodão é safrinha.
ele vem na sequência da soja, né? Já é diferente da Bahia, onde grande parte do algodão é o algodão safra, né? Que é uma única cultura que é plantada. Já no Mato Grosso, que é a maior área, que é o 1,1 milhões de hectares, esse algodão praticamente é quase todo ele safrinha, né? 87%. Muito bem, meu caro. Já é grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto, se você quiser deixar algum contato respectivo teu ou institucionais aí da Errara, o espaço está aberto. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. Acho que é importante ter essa conversa para nós passarmos o cenário aí do agro brasileiro, né? O agro é um agro forte, é um agro moderno, um agro inteligente. O produtor sabe que para exportar, para aumentar a exportação, o nível de exigência cada vez está sendo maior, então ele precisa fazer a coisa certa, né? Investir em tecnologia, investir em preservação, investir no meio ambiente, e a Errara está junto com o produtor, né? Esse ano a Errara completou 57 anos, a Errara é uma empresa brasileira, a atuação dela só no Brasil, né? Então, uma empresa que a atuação dela é só no Brasil, né? E tem os acionistas japoneses que produzem moléculas químicas, e vivemos da agricultura, né? Nós sempre falamos, se o produtor está bem, nós estamos bem, porque o nosso foco é levar informação, levar tecnologia, levar produtos de qualidade para o produtor, porque o produtor precisa ter uma boa rentabilidade aí para estar conseguindo avançar aí no agronegócio brasileiro. Mas obrigado aí pela oportunidade e qualquer necessidade aí estou à disposição, tá bom? Muito bem, meu caro. E dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.